Fala pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes. Estamos nesta segunda-feira, dia 19 de agosto, começando mais uma semana para você, depois do rescaldo olímpico, nada como essa energia que se renova para que a gente possa continuar nesta labuta que eu não tenho a menor dúvida, só nos engrandece. Claro que para começar, você tem alguns temas que, apesar de polêmicos, são determinantes para esse início de semana. Tite, olha, triste esse senhor ser um treinador de 6 anos de ciclo à frente da seleção brasileira, de tantos bons serviços prestados ao futebol, mas que infelizmente é senhor de um só modelo de jogo, o 4-2-3-1, e aí ele fica muito mapeado, aí ele fica conhecido, aí ele não tem capacidade de jogar de maneiras diferentes contra adversários diferentes. Este é um ponto. Outro, Renato Gaúcho, fraco, desrespeitoso em relação aos jornalistas que normalmente têm participado das coletivas com ele logo depois dos maus resultados do Grêmio. Isso não tira o fato do Renato Gaúcho ser o maior jogador da história do Grêmio, o melhor treinador da história do Grêmio, mas é fato, é um treinador que, na minha opinião, é desqualificado, principalmente quando o resultado não vem. Aí ele não tem o equilíbrio necessário e suficiente para poder justificar, para poder contrapor, para poder assumir responsabilidades que são dele. Um treinador que, na minha opinião, é limitado, que tem um baita controle de vestiário, mas como treinador, para aquilo que tudo o futebol exige neste momento, que é ocupação de espaço, que é entendimento a respeito de como o adversário vai jogar, analisar o desempenho do adversário e o seu próprio desempenho, acho que ele tem muita dificuldade e está num patamar abaixo de caras mais qualificados que inclusive atuam aqui no futebol brasileiro. Arthur Jorge, incrível. Como é interessante você poder acompanhar um cara que também é da escola portuguesa e que também tem muita virtude, muita qualidade para poder administrar hoje uma equipe muito qualificada e que se preparou muito para esse Campeonato Brasileiro e que também se reforçou muito para esse Campeonato Brasileiro. Como é interessante observar que quando o John Textor fica quieto, fica calado, as coisas evoluem muito. Aliás, ele fica calado, mas continua a colocar o seu setor financeiro a serviço dos ótimos reforços que o Botafogo acabou recebendo para esta temporada e não por acaso o time volta a estar na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. E é inteligente o Abel Ferreira, que mesmo depois de dificuldades, mesmo depois dos momentos adversos, nunca, em tempo algum, tivemos a ousadia de dizer que o Abel Ferreira tinha deixado de qualificar-se para o futebol, tinha deixado de ser o melhor treinador em atividade aqui no futebol brasileiro. Não, ele só estava com dificuldade de entender que rapadura é doce, mas não é mole não, que mesmo tendo a estrutura do Palmeiras, mesmo tendo a qualidade do Palmeiras, o orçamento do Palmeiras, o elenco do Palmeiras, ele teria que encontrar novas soluções para poder ressurgir e para poder voltar a jogar o seu melhor futebol. Foi isso que a equipe do Palmeiras conseguiu fazer na partida diante do São Paulo. Vitória apertada, mas que poderia ter sido muito mais larga. De qualquer maneira, todos estes são assuntos interessantes e que mereceriam mais destaque logo nesta abertura de nossa área, logo neste início de semana, aliás, com temperatura de 29 graus aqui em São Paulo, em pleno inverno de 2024. Mas o que eu gostaria mesmo de citar logo nesta abertura é a respeito desta impermanência da vida. Como a vida é impermanente e como é interessante a gente parar, pensar e analisar a respeito desta impermanência. Aquilo que é verdade hoje pode não ser amanhã. Neste momento temos estas condições, daqui a pouquinho podemos não tê-las. Aquilo que neste momento pode não estar sendo tão bom, muito rapidamente pode mudar para algo efetivamente muito melhor. E como é interessante
o Brasil e o mundo perderam o melhor apresentador brasileiro neste final de semana, que é o Silvio Santos, aos 93 anos. E como é interessante, porque, claro, depois de 93 anos de vida, é natural que você entenda que o ciclo está terminando. Mas o importante não é entender que o ciclo possa estar terminando. O interessante é entender como é que você realiza esse ciclo, como é que você passa por ele. E como é interessante entender que um cara que seguramente está entre os mais famosos da história, não só da televisão, do rádio, mas de tudo aquilo que representa conhecimento em termos de Brasil, ele opta por um sepultamento pequeno, muito familiar, muito restrito, sem nenhuma pompa e nenhuma circunstância. Como é interessante entender que esta foi a escolha de um dos caras mais famosos deste país. E como é interessante entender que do alto desta qualificação você pode tomar atitudes que pareçam ser menores, mas que na verdade são gigantescamente maiores, mais interessantes, e naquele momento são exatamente a expressão pura daquilo que representa a sua vontade. E de novo, em cima daquilo que é a impermanência da vida, é entender que o legal é a gente poder e dever viver bem este momento. Como é interessante poder saborear o momento, como é interessante poder celebrar este céu azul, este sol que nasce e que ilumina os nossos caminhos, como é interessante poder se qualificar para as coisas mais simples da vida e não ficar o tempo inteiro buscando a pompa e a circunstância, que claro e óbvio são interessantes, que claro e óbvio são buscas que naturalmente necessitam ser buscadas, mas que não podem ser o nosso único e exclusivo objetivo. Essa impermanência da vida acho que vale um destaque muito especial neste começo de semana, para que a gente possa saborear aquilo que temos, celebrar aquilo que conquistamos, entender que se o momento não é aquele, ele tem uma tendência para poder melhorar, que cabe a todos nós ou a cada um de nós buscar para que o seu melhor momento possa ser alcançado. Acho que é bem interessante a gente poder começar a semana com esta visão, com esta ideia de impermanência, tanto para o lado ruim quanto para o lado bom, mas acima de tudo, enxergando o copo meio cheio, entender que nada como poder celebrar o agora, nada como poder viver bem o hoje.